Pedro, aqui agora, esse momento que é importante, né, trazer, sobre vazamento de dados. Porque às vezes as pessoas pensam que isso nunca vai acontecer, né, dentro do seu negócio. E a gente sempre costuma falar, né, Pedro, não é se vai acontecer, é quando isso vai acontecer. Exato. Porque o vazamento de dados, a gente não pode imaginar só aqueles grandes casos que a gente vê diariamente, né, na televisão, na mídia, isso a gente, infelizmente, tem visto com muita frequência, mas o vazamento de dados pode ser um e-mail errado, um WhatsApp errado, um compartilhamento de dados errado, e isso realmente exige tomada de medidas importantíssimas. E aí, pessoal, vou pedir para vocês prestarem muita atenção, porque o Pedro conhece muito sobre esse assunto. Ele vem acompanhando aí vários processos junto à NPD de fiscalização, de vazamento de dados, então ele realmente conhece a fundo esse assunto. E, Pedro, esse assunto ele é recente, né? Então, hoje, conhecer muito sobre esse assunto é um grande mérito. Então, parabéns, em primeiro lugar, porque a gente ainda não tem, né, muitos embasamentos, muitas decisões, as coisas estão acontecendo. Então, Pedro, vamos voltar aqui para a pergunta. O que fazer em caso de vazamento de dados perante os titulares, né, que são os donos dos dados pessoais, e perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados? Então, Márcia, quando a gente fala de algo novo, né, que você citou, a gente está falando aí principalmente da questão de comunicar a NPD, tá? Então, para quem não sabe, tá, desde o ano passado, se você tiver um incidente de segurança da informação, e aí vazamento de dados é um deles, né, a gente colocou aí para poder exemplificar, você tem 3 dias úteis para comunicar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tá? E não é só o seu, você tem uma empresa de contabilidade que você contratou, pode ser que não vaze os dados aqui, vaze lá, né? Você tomou todos os cuidados, mas o seu fornecedor de serviços contábeis não tomou. E aí, mais uma vez, eu tenho um problema dentro da minha cadeia de transmissão dos dados pessoais, ou recebendo ou enviando, e eu tive esse vazamento de dados. Primeira coisa que eu tenho que fazer em 3 dias, comunicar, preencher um formulário super extenso, super detalhado, dizendo se eu informei o titular de dados, se eu não informei, por que eu não informei. Se eu informei, tem lá 5 tópicos que eu preciso garantir e confirmar que eles foram citados, como eu dei a transparência, eu expliquei o que aconteceu. Então, é um tempo muito curto. Normalmente, quando eu tive um problema, um incidente de segurança da informação, né, eu preciso apurar isso. E olha só, nesse meio período, eu preciso comunicar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados também. E como que eu faço isso, né? E é isso que você falou, Márcia. Pouquíssimas pessoas hoje no Brasil já fizeram vários comunicados de incidente de segurança, já sabem como é esse trâmite, já sabem, por exemplo, que se eu não apurei tudo, mas eu tenho 3 dias úteis para informar, eu posso fazer em 2 etapas. Eu faço um comunicado, né, à Autoridade Nacional de Proteção de Dados desse incidente de segurança dentro dos 3 dias, que é um comunicado preliminar. E aí eu ganho 20 dias úteis para apurar, para manter contato com os titulares de dados, para fazer todas as ações que eu preciso, e dentro desses 20 dias úteis subsequentes, aí sim eu faço uma segunda comunicação à NPD, onde lá eu faço um comunicado complementar, né, trazendo todas essas informações. Então, aquele que não sabe disso, né, muitas vezes, quando ele toma ciência que ele deveria ter feito, já passaram-se os 3 dias. E aí você vai mandar uma documentação meio que confessando mesmo. Olha, eu fiquei sabendo, mas eu nem sabia desse prazo, eu não estou nem sabendo da lei, e eu não estou nem acompanhando o que está acontecendo. Ou, eu quero fazer, mas para você fazer, tem que fazer num sistema específico, que é o SEI da ANPD, que hoje, para você cadastrar, está demorando 4 a 5 dias para que eles liberem a sua senha. Então, se você já não é pré-cadastrado,
não tem lá seu usuário e senha, você vai demorar para poder ter esse acesso, né? Então, é necessário que se entenda que incidentes de segurança são extremamente prováveis em qualquer ramo de negócio. É o que você falou, é quando acontecer. Não é se vai acontecer, vai acontecer, mas quando vai acontecer. E quando acontecer, dentro daquelas boas práticas que a gente tem na indústria, né? Olha, aconteceu de um colaborador, né, da linha de produção, ficou com a mão presa dentro da máquina. O que a gente faz? Existe treinamento para isso, né? Existem protocolos a serem seguidos, as pessoas ali já sabem, ó, tem um botão vermelho em tal lugar que alguém vai lá e aperta, olha, vamos acionar, né, o pessoal da brigada, vamos fazer isso. Com LGPD, com proteção de dados, é a mesma coisa, não muda nada. Por isso eu digo que implementar LGPD na indústria é algo que implementar algo diferente em quem já tem a cultura de seguir regras, de entender procedimentos. Então, é mais simples para quem conhece. Para quem não conhece, vai se lambuzar ali numa coisa que seria, teoricamente, simples e rápida, né? Mas você sabendo, de fato, o que está fazendo. E aí, para quem atua especificamente lá como encarregado de dados, tem algumas ações que a pessoa precisa fazer, e eu queria trazer aqui 6 ações, tá? Vou falar rapidamente, a pessoa volta ao vídeo depois. Inclusive, eu fiz uma palestra recentemente sobre isso, tem uma no dia 27 agora, explicando, e aí, o que o DPO deve fazer no caso de incidente de segurança da informação? Primeiro, ele precisa entender tudo o que aconteceu, entender bem, para ele ter certeza que houve um risco à privacidade dos titulares, né? Depois ele precisa quantificar e classificar, porque quando você comunica a NPD, você precisa dizer qual é a quantidade, qual é o tipo de dado que foi, é dado sensível, não é? Então, se você simplesmente, teve um problema aqui e eu não sei o que aconteceu direito, foi o cadastro meu de funcionários, tá? Mas quantos? Tinha dados de crianças e adolescentes? Não tinha? Né? Como que isso aconteceu? Foi que dia? Você não sabe de nada disso, né? Então, assim, importante ter backup e log. Backup porque se for um ataque de ransomware, algum problema que eu tive, eu simplesmente tenho como voltar as informações. E log, porque se eu preciso demonstrar que não foi uma culpa minha, ou foi um ataque, e qual parte, né, foi atacada, eu consigo ver isso no log. Se foi uma má-fé de um colaborador que acessou o sistema, baixou os dados e vazou, eu consigo buscar isso através do log dos sistemas. Então, são 2 coisas extremamente importantes. 3, recomendar a estratégia. Então, você, enquanto encarregado de dados, você não decide isso. Como você vai informar, você tem que fazer parte ou de um comitê ou sentar com os decisores, né? Entender com eles, olha, eu vou dar esse anúncio aqui agora, mas como esse anúncio pode impactar? Vai impactar nas vendas. Então eu preciso do pessoal do marketing que está para lançar um novo produto, né? A comunicação talvez tenha que ser diferente, né? Como que o negócio inteiro se ajeita? Porque eu posso estar falando de até, muitas vezes, um processo de gestão de crise. Se eu não souber lidar bem em como isso é dito, principalmente se eu estiver falando de redes sociais, tá? 4, comunicar. Eu preciso, então, com base nas recomendações de estratégia, definir como que nós vamos agir, eu preciso comunicar aos decisores, né, aquelas pessoas da empresa, para ter a coisa toda alinhada. Olha, a gente vai fazer assim, hoje a gente vai comunicar NPD, vamos comunicar os titulares amanhã. Se alguém ligar aqui, ó, atendente, ó, se ligar aí no call center, ó, é essa informação que tem que ser passada, tem que passar para o nosso DPO. É isso que a gente precisa fazer para resolver esse problema e não aumentar massa, porque é muito comum. As pessoas, vamos fazer isso aqui, aí quando vê aquilo que era um probleminha pequeno, por você não ter feito de forma estruturada, entendendo o todo, né? Foi alguém só lá e disse, não, lá a lei diz que você tem que informar o titular, manda lá um e-mail para todo mundo. Às vezes você está criando um problema, entendeu? Você tem que sim comunicar, mas quando? Como? Você, às vezes, nem tem nenhuma informação para comunicar. Eu vou dizer o que para ele? Olha, aconteceu alguma coisa aqui com os seus dados, que eu ainda não sei o que é, eu não sei quais dados seus potencialmente podem ter sido expostos, mas eu acho que não, você passou uma informação que não está acrescentando nada também para o titular, né? E você tem o dever
de guardar pela privacidade dos dados dessa pessoa. Perfeito, Pedro. Quarto, então, Perfeito. comunicar decisores titulares à NPD. 5, remediar os efeitos, porque eu preciso corrigir, né, o problema que tiver acontecido. E, por último, melhorias contínuas, né? Que a indústria está super acostumada com esse processo de otimização, né? Eu tenho que estar sempre otimizando os meus processos, reduzindo o tempo de produção ou melhorando a qualidade. Então, a mesma coisa acontece com a LGPD. Eu preciso pegar as documentações. Vamos ver aqui, olha, no plano de resposta a incidentes, dizia que a gente tinha que mandar um e-mail de cara para todo mundo. Agora, a gente viu que não é a melhor prática. A melhor prática é apurar primeiro o que deve ser feito e fazer uma reunião interna com todos os envolvidos, líderes de todos os departamentos. Então, eu vou lá e melhoro a minha documentação, né? Então, dentro de um processo que as indústrias estão muito acostumadas, né, de qualidade, eu aplico esses mesmos conceitos super conhecidos na indústria à LGPD. A LGPD vai ser só mais uma pastinha lá de algo importante que deve ser cumprido, assim como todas as outras coisas dentro do mundo da indústria. Muito Márcia? Bom, Pedro, muito bom, Pedro. Olha só, quer dizer, aquilo que às vezes a pessoa acha que nada, né? Vamos deixar para lá, isso não foi nada, isso pode trazer um grande problema. Pedro, espetacular a tua explicação.